Eu não sei você, mas eu tô cansada de investir em cursos teóricos, densos, com linguagem difícil, para só no final descobrir que a maioria dos exemplos não se aplicam à realidade que eu tenho no consultório e na minha prática clínica. Hoje não é isso que eu quero propor para você. Eu quero te mostrar como as funções executivas podem transformar o seu raciocínio clínico e trazer mais resultados para a sua intervenção. Como eu faço todos os dias com os meus pacientes em uma prática clínica baseada em evidências. Eu não acredito em fórmulas mágicas e sei que você também sabe que um bom processo terapêutico exige um olhar criterioso e que o terapeuta precisa ter ferramentas e saber integrar essas ferramentas em uma prática clínica centrada no cliente. Foi por isso que eu criei uma aula de funções executivas para te presentear, para que você possa incorporar essa ferramenta no seu raciocínio clínico. Então, te convido a salvar esse conteúdo, a fazer as suas anotações, ficar aqui até o fim, enquanto essa aula ainda está disponível como presente. Então, bora lá! Primeiramente, é importante que você saiba que nós não nascemos com as funções executivas. Essas habilidades fundamentais para que a gente possa controlar nossos impulsos, planejar nossas ações e focar naquilo que a gente deseja. Mas nós nascemos com o potencial de desenvolver essas capacidades e adquirir os primeiros blocos de construção dessas habilidades na primeira infância é um processo primordial e desafiador. Por isso, nós terapeutas devemos estar atentos a esse processo. E aí você pode estar se perguntando, mas por que isso é tão fundamental? Porque é através das funções executivas que nós desenvolvemos autonomia. Autonomia vai além de independência. Autonomia também requer estar inserido em sociedade, tomar decisões e arcar com as consequências dessas decisões, ter responsabilidades. E tudo isso envolve os processos de funções executivas. Então agora eu quero te apresentar algumas das habilidades que compõem as funções executivas. Mas eu quero que você preste atenção, porque 3 delas são críticas para o desenvolvimento dos processos de cognição. E conhecendo essas 3, memória operacional, flexibilidade e inibição, você já tem os pilares da sua intervenção. E agora você precisa ter clareza de qual vai ser o foco da sua intervenção. O foco da intervenção pode ser na pessoa, no contexto ou na tarefa ou desempenho. Só que quando a gente foca na tarefa ou desempenho, nós vamos utilizar alguns instrumentos, como a COOP, a aprendizagem mediada ou até mesmo videomodelagem. E hoje eu quero focar com vocês na pessoa e no contexto. Aliás, a gente normalmente trabalha pensando nos dois ao mesmo tempo, tá? Tanto na pessoa quanto no contexto. Quando definimos o foco, fica mais fácil direcionar o nosso raciocínio para as habilidades que devemos trabalhar. Por exemplo, se a gente identifica que há uma dificuldade em atenção, nós podemos avaliar se há necessidade de regular o nível de alerta, se precisamos modificar esse ambiente para reduzir o número de distratores, ou até mesmo se há falhas em memória que está atrapalhando essa criança, fazendo ela dispersar enquanto ela está em uma atividade. E a partir disso, a gente pode definir se a gente vai trabalhar na integração sensorial para regular esse alerta, se a gente vai utilizar recursos sensoriais nesse ambiente para que essa criança consiga manter o seu nível de atenção. A gente pode orientar a escola sobre adequar o ambiente escolar também para reduzir também os distratores e também estratégias nesse ambiente escolar, tanto para que essa criança se mantenha em nível de atenção, quanto para as atividades escolares, para que ela consiga ter interesse em manter a atenção nessas atividades. Já quando pensamos em memória operacional, pode ser fundamental fragmentar a atividade para que essa criança consiga se manter na atividade, lembrar de todos os passos, ou até mesmo para que a gente possa desenvolver essa habilidade de memória de trabalho. Também podemos desenvolver essa habilidade através de brincadeiras, jogos, através de atividades que a gente faz dentro do nosso setting terapêutico. E quando a gente pensa em autorregulação, por exemplo, vamos pensar naquela criança que não consegue se manter regulada emocionalmente, ou aquela criança que tem
um controle inibitório muito baixo, sabe aquela criança que arranca os objetos da mão dos coleguinhas, das outras pessoas? Quando a gente pensa em autorregulação, é algo que a gente precisa promover dentro da nossa sessão, mas também realizar orientações para a família e para o ambiente escolar. Porque é através dessas orientações que a gente vai conseguir generalizar esses aprendizados. A gente vê todos os dias no nosso consultório a necessidade de trabalhar a autorregulação e flexibilidade das nossas crianças. A gente sabe o quanto isso é fundamental, até mesmo para que a nossa sessão flua. Então é primordial ter a família como parceira nesse processo. É a parceria com a família, com a escola e com a equipe que vai fazer com que essas habilidades que você vai aprender e vai aplicar agora na sua prática sejam generalizadas. Eu preparei essa aula com muito carinho e tenho certeza que vai agregar ainda mais valor à sua prática clínica. Agora, se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre funções executivas, entender a neurobiologia desses processos, o quanto as disfunções executivas impactam nas nossas atividades cotidianas, aprender a avaliar e a intervir em funções executivas, eu te convido a clicar no botão aqui embaixo e participar do meu curso de funções executivas e a prática clínica, e eu estarei lá te esperando. Bora?